eu disse, né, que eu faria a parte 2, então tá aqui, né, cumprindo a minha palavra. Bom, primeiro, a primeira parte era sobre a pergunta, né, se eu acreditava em Apocalipse, teorias da conspiração. Gente, primeiro o Apocalipse não é, quando a gente fala de Apocalipse, a gente tá falando de um livro da Bíblia que fala sobre o final dos tempos, mas há grandes análises e muito profundas que também traz a questão do Apocalipse, tanto bíblico quanto outras culturas e civilizações, com uma mudança planetária, mudança essa que estamos passando profundamente. Eu volto a dizer que isso eu acredito sim. O que me incomoda é a ignorância das pessoas colocarem isso como algo passivo, de vou aguardar acontecer. E o pior, então, gente, assim, o que me incomoda é essa passividade muito presente nos cristãos protestantes, muito influenciado por pessoas de caráter e condutas completamente duvidosas. Então isso me incomoda bastante e a gente precisa olhar para isso. Quando é que isso se torna um problema? Quando a gente percebe pessoas desistindo de viver, pessoas deixando de sonhar, pessoas exterminando a própria vida, para eu não usar a palavra, né? Porque, afinal de contas, o próprio líder fez isso. Quando a gente percebe pessoas entrando nessa doença mental, emocional e espiritual, isso me incomoda, e é por essas situações que eu realmente não vou ficar calada quando o assunto é esse, né? Então, acredito que a gente precise olhar com muito detalhe. Eu vou falar agora especificamente para os cristãos protestantes que acreditam nas teorias da conspiração e do Apocalipse, e até aí tá tudo bem, como eu disse, mas que estão desesperançosos e aguardando o final, aguardando um arrebatamento e esquecendo que se é que esse arrebatamento vai acontecer nesse momento que estamos vivendo, os sinais indicam, mas também se diz que nem o próprio Jesus, Yeshua, o Cordeiro General, nem ele sabe o dia exato de que isso possa acontecer. Então me desculpem, eu estou falando para protestantes, tá? Então, digamos que seja hoje ou amanhã. Que maravilha. Agora só me responda com sinceridade. Onde está o seu coração? Você vai? Será? Será que você vai apoiando atrocidades como a gente vê vocês apoiando? Claras e transparentes, como 1 mais 1 são 2, e você repetindo. Gente, tem relatos de pessoas que seguiam pessoas aí. E nem tô falando de um só, né? Eu posso falar claramente quem era mais perto de mim, mas tem muitos. Que as pessoas pediram dispensa de seus empregos, venderam as suas coisas, estão no meio de um sítio aguardando um apagão. Que pode ser que venha. De quem é a responsabilidade, caso isso não aconteça como essa pessoa está pensando? E aí essa pessoa desesperançosa, como seu próprio líder, resolve excluir a sua vida, brincar de Deus. Então, assim, é um assunto muito difícil de ser falado, mas que talvez seja muito importante, dado a quantidade de relatos que a gente recebe. Eu vou falar por mim, tá? Que eu recebo todos os dias de pessoas sem esperança. Mas a culpa é da pessoa, Ângela. Algumas pessoas vão me dizer que acreditou e que acredita, e ninguém obrigou ela a vender a casa. Ninguém obrigou ela a desistir dos seus sonhos e dos seus planos. Ela fez isso porque ela quis. Ela não foi... Até porque, vocês sabiam, gente, que induzir alguém a algo não é crime? Você induzir alguém a perder a esperança, você induzir alguém a deixar de sonhar, você induzir alguém que daqui a 2 anos ela pode nem estar aqui, então por que ela precisa estudar, viver, amar, aguentar uma tristeza, uma depressão? Por que ela precisa ir ao médico e tomar medicamento se daqui a 2 anos ela não vai estar aqui? Isso não é crime. Olha que legal. Isso não é crime. Mas a gente, enquanto cristãos de fato, se calar perante essas coisas horrendas que têm chegado até nós é crime. Diante de Deus é crime. Sabem que
Quem me conhece há mais tempo sabe que o calar pra mim é muito difícil, né? Muito difícil. E eu me lembrei de algumas situações que eu vivi na adolescência, na minha infância, na minha vida adulta, em que de fato eu não tenho espírito de covardia. Nenhum. Eu tenho milhões de defeitos, os quais eu não nego. Não nego. Eu não vou chegar aqui para vocês, cristãos, e dizer que vocês têm que engolir os meus defeitos, porque afinal de contas haviam homicidas, suicidas na Bíblia. Eu não vou chegar para vocês e dizer eu não vou mudar, porque isso é entre eu e Deus, e desculpa o palavrão, foda-se a sua opinião a meu respeito. Eu não vou dizer isso para vocês. E eu não vou dizer isso porque eu me importo com a opinião dos outros, não. Mas porque eu me importo com a opinião de Deus a meu respeito. Porque quando eu olho para os meus defeitos, eu percebo o quanto eu preciso crescer. O quanto eu preciso lidar com as minhas sombras. O quanto eu preciso evoluir para que eu possa estar mais próximo da minha criação original, imagem e semelhança de Deus. O quanto a centelha divina que está em mim grita para que eu possa me purificar, para que eu possa amar. E, gente, amar não é calar. Amar não é fingir que está tudo bem. Amar é exortar quando é necessário e estender a mão, tá? Então, assim, eu não é um foda-se a opinião das pessoas, eu sou assim, pronto, não. Esses são os meus defeitos e em Deus eu vou viver e vivenciar as minhas sombras. Superá-las, né? A gente talvez não consiga lidar com todas, mas a gente vai lidando uma a uma e pedindo a graça de Deus, né? Dando valor àquele sacrifício de Jesus na cruz, que é o que nós cristãos acreditamos, não é? Que nos fortalece a sermos melhores todos os dias e não vestirmos uma carapuça de eu sou assim, vou morrer assim, sabe, uma Gabriela? Então, gente, me desculpem, não é sobre isso. Pode ser sim que o arrebatamento aconteça amanhã, mas a gente só estará pronto para isso quando a gente estiver num processo de vivenciar as nossas sombras, enfrentar aquilo que é ruim em nós, melhorar a cada dia, faz parte. É uma melhoria constante, é amar ao outro. É olhar os frutos, olhem os frutos, como as pessoas chegam e como saem da terra. Parem de comprar pão e circo. Parem de assistir pão e circo. Vocês sabem o que é pão e circo? Dá uma pesquisada no Google se você não souber. Cristão, protestante, vocês são a vítima perfeita. Por quê? Porque na maioria das vezes vocês só vão ouvir o que o pastor falou, depois aparece uma outra pessoa se dizendo missionário, pastor e etc. E repete e traz coisas novas, novidades. Isso nos encanta. Parem de comprar aquilo que é pão e circo, que é para te tirar, para se distrair. Parem de olhar somente para sinais de fim do tempo e olha para o seu coração, para a sua vida com Deus, porque é isso que faz a diferença. É inclusive a sua vida com Deus que vai fazer você perceber que você está sendo enganado. Que estão te vendendo pão e circo ao invés de te oferecer a palavra da vida e da salvação. E por último, meus queridos, que estão se sentindo desesperançados e achando que está tudo tão pesado. A vibração da Terra mudou. E isso é verdade. Isso é um fato. Certo? Mas ainda assim, eu preciso te lembrar que quando Deus criou a Terra, Ele disse que era bom. E nos promete novos céus e nova terra. E ao mesmo tempo, para de consumir pão e circo e se alimente do que é bom. E olhe quantas coisas boas ainda estão acontecendo ao redor de nós. Tem uma irmã amiga querida, Deus falou para ela olhar as mãozinhas do filho dela. Olha, o que você sente quando você olha as mãozinhas do seu filho? E ela disse, amor. É sobre isso. É perfeição, é amor, é cuidado. Há um milagre acontecendo todos os dias e todo o tempo. Dentro da sua casa, dentro de você, ao seu redor. Não perca os pequenos milagres. E para aqueles que acham que receberam algo extraordinário,
por terem ouvido e ouvir coisas diferentes do que às vezes se prega dentro de uma igreja. Saia da caixinha. Há tanta sabedoria divina no mundo. Em tantos outros povos, Deus é um Deus que criou todas as coisas. Seria impossível ele olhar apenas para um pedacinho da terra. Olhe para isso. Comece a expandir a sua consciência, a sua mente de fato. Comece a estudar, a olhar, a consumir. Nós precisamos ter repertório para poder ouvir, entender e questionar. É perigoso quando você é uma pessoa que tem repertório e encontra pessoas manipuladoras no seu caminho. Isso é um perigo que você corre. Mas pelo menos você não sai do centro da vontade de Deus. Então, gente, eu não quero mais falar sobre esse assunto. Porque, como eu disse, há um milagre acontecendo todos os dias, o tempo todo. Há, sim, sementes de bondade florescendo. Então, que possamos juntos pensar em como expandir a nossa mente, a nossa consciência, para compreender todo esse divino sagrado que nos cerca, que com certeza a vida não se limita a esse materialismo, mas a matéria é parte da vida. A terra, matéria, máter, mãe, nossa, há tanta coisa linda para a gente pensar, para a gente entender, para a gente crescer, para a gente expandir. Então é sobre isso. Seguimos na graça, na luz, no conhecer de fato e de verdade, no amor que consegue amar o próximo e amar a si mesmo.